Olá, meus prezados, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje eu estou passando aqui para repassar uma dica super bacana para vocês. É sobre a abusividade de cláusulas nas relações de consumo, né? Nós sabemos que a abusividade de cláusulas está ali descrita na seção 2 do capítulo 6, né? Capítulo 6 que trata justamente da proteção contratual, né? A proteção contratual é inaugurada pelo artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, que traz justamente a hipótese de que o contrato não obriga o consumidor se ele não tiver tido a possibilidade de conhecer previamente o conteúdo desse contrato, ou então quando ele teve a possibilidade de conhecer o conteúdo do contrato de forma prévia, mas o contrato foi redigido de uma forma que não permitiu a fácil compreensão, até porque existe, né, o dever de informação, o dever em relação à informação clara e precisa sobre o conteúdo do contrato, pois senão ocorrerá a lesão à boa-fé objetiva. No entanto, hoje nós vamos falar do artigo 51. O artigo 51, ele trata justamente da abusividade de cláusulas. O artigo 51, ele fala que toda cláusula abusiva vai ser nula de pleno direito. No entanto, o artigo 51, ele não encerra um rol exaustivo, ele não traz ali um rol exaustivo, né? Não é um rol que se encerra em si mesmo. Existe a possibilidade de nós reconhecermos outras hipóteses em que nós teremos a abusividade de cláusulas, hipóteses que não são as hipóteses dos incisos do artigo 51. Porém, hoje nós vamos falar da hipótese trazida pelo inciso 1 do artigo 51. E o que diz o inciso 1? Bom, será considerada nula a cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza inerentes aos produtos ou serviços oferecidos e contratados com o consumidor, e além disso, as cláusulas que implicarem em renúncia a direito do consumidor. Isso é a primeira parte do inciso 1. A segunda parte do inciso 1 trata justamente da limitação da indenização quando o consumidor e o fornecedor eles forem pessoas jurídicas, não é? Até porque o consumidor pode também ser pessoa jurídica. Então, quando nós verificarmos a situação em que o fornecedor é pessoa jurídica e o consumidor também é pessoa jurídica, pode haver uma limitação da indenização, até porque nesse momento da elaboração do contrato, nesse tipo de contrato, se possibilita a negociação entre as partes, porque ambas são pessoas jurídicas. Então, nesse momento, vai haver a possibilidade, diante de uma situação justificável, de você não ter a abusividade de cláusula. Apenas vai existir a abusividade quando essa limitação justamente significar uma situação em que você não vai ter aí uma possibilidade do consumidor ter se beneficiado de alguma forma. Então vamos imaginar uma situação que não seja justificável. Vamos imaginar, por exemplo, o consumidor, pessoa jurídica, que negocia, né? Até porque para você permitir uma limitação de indenização, você tem que ter algum ganho, algum benefício. Então vamos imaginar a pessoa jurídica que aceita a limitação de indenização, mas, por exemplo, é negociado que ela vai iniciar o cumprimento da prestação, vai começar o pagamento a que ela está obrigada, diante justamente do contrato que ela celebrou, daí a mais ou menos uns 3 meses, 4 meses, 6 meses, ela teve um benefício. Então tem que haver algum benefício, não é? Gerado para a pessoa jurídica consumidora, para que nós possamos ter justamente como justificável essa limitação da indenização. Mas vamos falar da primeira hipótese. A primeira hipótese, né, a primeira parte, do inciso 1, fala da cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor. Então vamos imaginar, por exemplo, quando a gente deixa o nosso veículo em um estacionamento. Quando nós deixamos o nosso veículo em um estacionamento, é um contrato de depósito. Mas é um contrato de depósito que se reveste de uma relação jurídica de consumo, não é? Dessa forma, o fornecedor desse serviço, mesmo que ele coloque lá, não nos responsabilizamos por danos ocorridos no veículo, ou não nos responsabilizamos por danos ocorridos a bens existentes no interior do veículo, né? Por furto, por roubo, enfim. Se existir alguma cláusula nesse sentido,
tá? Essa cláusula vai ser nula de pleno direito. Por quê? Porque existe justamente a vedação pelo inciso 1 do artigo 51, que essa cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor, ela é tida como nula e, portanto, não vai ter nenhum efeito jurídico. É uma invalidade absoluta, não pode ser sanada. Tá ok? Então hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e até a próxima.